Seja bem-vindo, mágico mascarado. Inscreva-se e ative as notificações para você ficar atualizado. Olá, que Deus continue abençoando a todos. Estamos aqui para mais um ao vivo, né? Vou pedir a Tereza aqui para acender aquela luz ali para poder clarear um pouquinho aqui. Não sei como é que você está assistindo em casa, você está ouvindo bem também. Quero mandar um abraço já para as pessoas que estão já entrando para assistir a live. Carlos Camargo, Eduardo Pereira, também o Tiago, Nandinho Souza, Pati Viana, José Rogério, Rogério Nóbrega, Rafael Miranda, Francisco Kennedy, Magna Cristino, Elizabeth Galúcio, também Submundo Gospel. Temos mais aqui Henrique Melo, Marcelo Fã, Alessandro Yaciara. Bom, Alessandra Pinheiro. Eu queria pedir a você que não esquecesse de dar o seu like. É muito importante para o canal, para o vídeo. Tá? Temos aí já 69 pessoas que estão ao vivo, 18 pessoas deram o like. Importante que as outras também deem o like. Quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E tem um sininho também que você pode pedir ali, você vai, clica ali para você receber notificações sempre que tivermos um vídeo novo, uma live, aí você vai ser notificado. O Geraldo também está aí, a Regina Chaves, o Cláudio Lopes também está. E todos aqueles que desejam apoiar o canal tem o Superchat, tá bom? O Superchat para você apoiar o canal. E se você quiser também, você pode compartilhar o vídeo, a live, com outras pessoas. Bom, eu gostaria de falar para vocês e falar com vocês a respeito de Gálatas, capítulo 4, nessa live. Gálatas, capítulo 4. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Né? Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, a partir do versículo 21. Fala sobre Sara e Agar, alegoria das duas alianças. É importante que você compreenda isso. Existem duas alianças, dois pactos. O pacto antigo, a aliança antiga, que foi a aliança feita com Israel, com Moisés, onde Deus, no Monte Sinai, deu as leis para Moisés. E temos a nova aliança, o novo pacto, que foi feito através do Senhor Jesus, do sangue derramado na cruz do Calvário. Então nós temos o Antigo Testamento, que fala a respeito dessa antiga aliança, e nós temos o Novo Testamento, que é um vídeo que nós vamos fazer numa outra oportunidade, falando aonde começa o Novo Testamento. Mas hoje o assunto é esse aqui, Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 21. Então, o apóstolo Paulo, ele fala assim aos Gálatas. Olha o que ele fala aos Gálatas. Dizei-me, vós, os que quereis estar sob a lei,
acaso não ouvis a lei? Então ele faz uma pergunta: dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, quer dizer, debaixo da lei, vivendo debaixo da lei, vivendo debaixo da lei. Acaso não ouvis a lei? Porque ele estava admirado pelo fato dos Gálatas alguns dos Gálatas estarem querendo viver debaixo da lei, mesmo depois de terem ouvido falar a respeito do Evangelho da Graça, do novo pacto, da nova aliança. Aí ele diz assim: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Abraão teve 2 filhos. Certo? Abraão teve 2 filhos. Teve 2 filhos. Um da mulher escrava. Essa mulher escrava era Agar. E outro da livre. Quem era livre? Sara. Então, Abraão, eu quero que você entenda bem isso. Abraão teve 2 mulheres. Uma era Sara e outra Agar, a escrava. E ele teve um filho da escrava. Um filho da escrava. E teve também um filho da livre, ou seja, de Sara. O filho de Sara, nós sabemos, Isaac. E o filho de Agar, nós sabemos também, Ismael. O versículo 23 diz: mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas. Então, essas coisas são alegóricas. Elas representam algo. Elas representam alguma coisa. O que elas representam? Porque essas 2 mulheres são 2 alianças. Então, na verdade, essas duas mulheres representam 2 alianças. Então, Sara representa uma aliança e Agar representa uma outra aliança. Agar representa um pacto. Sara também representa um pacto. Então, vamos continuar lendo para entendermos. Então, diz assim: essas coisas são alegóricas porque essas 2 mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Então, ele está dizendo, uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai. O que ele está querendo dizer? Quando ele fala do Monte Sinai, ele fala da lei. Então ele diz, essa é Agar, que gera para a escravidão. Ou seja, que gera para a escravidão. Então, quando ele fala de Agar e do Monte Sinai, ele está falando do antigo pacto. Ele está falando da lei. Ele está falando daquele sistema religioso judaico. Ele está falando exatamente disso. Vou continuar lendo, versículo 25. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia. Fazendo aqui uma pausa, né? O Monte Sinai é na Arábia. Você vê que até isso eles mentem para você. Eles mentem para você. Porque o Monte Sinai não é aquele que eles vão. O Monte Sinai, na verdade, eu já fui em 2.
Eu já fui em dois. Um que tinha um mosteiro, Santa Catarina, e esse outro que se vai agora, né? Quando o pessoal vai fazer a fogueira santa, a tal fogueira santa. Então, até o Monte Sinai é falso que eles vão. Porque o Monte Sinai verdadeiro é na Arábia, de acordo com o que está escrito. Então, versículo 25 diz, ora, H é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que aqueles que vivem, ou que estavam vivendo ali debaixo da lei, estavam vivendo na escravidão. Não apenas a escravidão, não apenas debaixo do jugo dos romanos, mas debaixo também do jugo da lei. Porque a lei condena, a lei mata, a lei pune, a lei ameaça. E essa é exatamente a situação que vivem aqueles que estão debaixo do sistema religioso e da lei. Eles vivem debaixo da lei e vivem na escravidão. Veja se não é assim. Você que vive dentro de um sistema religioso, ou que viveu dentro de um sistema religioso, nós sempre vivemos, quando estávamos lá, debaixo de ameaças, debaixo de terrorismo. Sim ou não? Alguns exemplos. Se você não der o dízimo, o devorador que eles inventaram que é um demônio, vai entrar na sua vida e vai destruir a sua vida. Se você sair da denominação, o diabo vai entrar na sua vida 7 vezes mais. Eles dizem isso. Eles dizem que você, por exemplo, vem aí a Páscoa, né? Se você for sair o feriado e não for para a instituição ou para o templo e for viajar, cuidado. Cuidado com os acidentes. Muitas pessoas morrem. Então você vive debaixo de ameaças. Você vive debaixo de ameaças ou de culpa. Se você não participar dessa campanha, você está mal. Você vai perder a sua salvação. O diabo vai entrar na sua vida. Você vive numa escravidão, você tem que ir segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado e domingo na instituição. Você tem que comprar jornal, você tem que comprar revista, você tem que comprar CD, você tem que comprar livro, você tem que comprar ingressos para o filme, você tem que fazer doações para o templo, materiais de limpeza, de óleo, suco de uva, uma série de coisas que você tem que fazer. E quando você não faz, você ainda se sente mal. Você ainda se sente mal, você se sente ainda culpado. Porque, na verdade, você deixou o catolicismo, deixou a bruxaria, o espiritismo, seja lá qual religião que você era antes, mas você agora é um escravo desse sistema evangélico que criaram. Quando é na época das eleições, você tem que votar, você tem que fazer boca de urna, quer dizer, votar nos candidatos que o líder indica, você tem que fazer boca de urna. Não é isso? E ainda tem que conseguir votos. Você tem que sair para evangelizar, que na verdade não é um evangelismo, você apenas está convidando as pessoas para a denominação para que se tenha mais
clientes na denominação. Você continua escravo. Você continua tendo que fazer as mesmas coisas. Antes de você tinha a Aparecida, agora você tem a Arca da Aliança. Continua acendendo velas, porque também tem velas. Continua com a arruda. Continua com o sal, continua com a água. Você continua da mesma forma escravo de um sistema religioso, escravo de uma religião. Tem que participar das fogueiras santas, tem que fazer sacrifício. Você não tem nem mais personalidade. Quer dizer, você que eu digo, você que ainda está dentro desse sistema. Até a roupa que você veste, eles que têm que dizer qual é a roupa que você veste. Até eles que dizem se você tem ou se você não tem o Espírito Santo. Se você é ou se você não é de Deus. Se você tem que ter filho ou se você não tem que ter filho. Ou seja, você não tem mais personalidade. Você não tem mais livre escolha. Não. Porque você continua vivendo, ou seja, você que eu digo, me entenda, por favor, você que ainda vive dentro desse sistema religioso, ou nós que vivíamos dentro desse sistema religioso. Então, ele continua dizendo, Paulo continua dizendo, mas Jerusalém lá de cima é livre, versículo 26, a qual é nossa mãe. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Inclusive, eles usam esses versículos aqui isolados para dizer para as mulheres, está vendo, não ter filho. E para os homens, para fazer vasectomia, para obrigá-los a fazer vasectomia. Eles deturpam. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa com Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Nós não somos filhos da escrava, nós somos filhos da livre. Nós não precisamos de um templo para adorar. Nós somos livres para adorar aonde nós estivermos. Aonde nós estivermos. Por isso, Jesus disse, nem no monte e nem em Jerusalém, porque os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, ou seja, aonde eles estiverem. Nós não somos escravos. Nós não precisamos ficar buscando o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está dentro de nós. Ele vive dentro de nós. O que me causa mais admiração é que existem pessoas que vivem na escravidão e elas querem continuar vivendo na escravidão. Eu tenho dois exemplos disso. Fala de Hitler. Eu não sei se é verdade, mas dizem que Hitler, juntamente com os seus generais, ele pegou uma galinha e ele despenou essa galinha toda.
despenou, arrancou todas as penas, a galinha sangrando, e ele disse: olha só o que acontece. E ele saiu andando, jogando milho. E a galinha despenada, sangrando, ela foi atrás dele. E é assim que acontece com muitas pessoas. Elas estão dentro desse sistema religioso, sem vida, escravizadas, depenadas, sem nada, e ainda ficam idolatrando aquele que as escraviza, que tira tudo delas. E o outro exemplo que nós temos disso é a chamada Síndrome de Estocolmo. Depois seria bom que você pesquisasse. A Síndrome de Estocolmo tem esse nome por quê? Porque aconteceu um assalto na capital sueca, aonde um assaltante de um banco, ele fez de algumas pessoas refém, e esses reféns acabaram se identificando com o sequestrador. Passaram até, dizem até alguns, que uma depois foi visitá-lo na prisão. Dizem que uma manteve uma relação até amorosa com esse sequestrador. Então, se deu o nome de Síndrome de Estocolmo para aquelas pessoas que elas são abusadas, são violadas, mas elas ainda sentem afeto por aquele que a violou, por aquele que abusou dela, por aquele que a escravizou. E existe isso. É um problema psicológico que muitas vezes a pessoa não quer admitir que tem, mas ela tem. Porque ela está sendo violentada nos seus direitos, ela está sendo violentada nos seus direitos, ela não tem personalidade, não tem direito de escolha, porque ela não pode ter filhos, não pode ter uma profissão, no caso de pastores. Você veja, são violentados nos seus direitos, são escravizados, são chamados à atenção, humilhados, não têm absolutamente nada e ainda admiram os líderes religiosos. E ainda defendem os líderes religiosos. A Síndrome de Estocolmo religiosa, aonde os escravos sentem afeto e admiração por aqueles que os escravizam. É isso que acontece com muitas pessoas. E digo, isso independe do grau de instrução. Isso independe da formação da pessoa, porque você vê pessoas, e eu recebo relatos assim de pessoas que dizem: olha, eu sou uma pessoa esclarecida, eu sou uma pessoa formada, mas como é que eu me deixei levar? A pessoa dá casa, dá carro, dá tudo, abandona a família, abandona tudo, esquece do futuro dela e continua sendo escravizada e ainda tem afeto por aqueles que a escravizam. Nós somos filhos da livre, nós não vivemos sob a lei, nós não vivemos debaixo da lei, nós não somos
escravos. O Monte Sinai, a lei gera para a escravidão. Somos livres. Aonde estiverem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. Por exemplo, agora mesmo, muitos falam assim, mas o senhor não congrega? Nós estamos congregados agora. Nós estamos congregados. Por que tem que ser entre quatro paredes? Por que os líderes religiosos querem entre quatro paredes? Porque ali eles manipulam. Ali eles dão desculpa de que o templo precisa pagar o aluguel, pagar a luz, pagar a água. Mas o que eles arrecadam é muito mais do que isso, do que essas despesas. Essas despesas, elas são apenas a ponta do iceberg. E a oferta é a ponta do iceberg. E depois eles desviam o dinheiro para outras coisas, para outras finalidades, e você não sabe. Por isso que as ovelhas estão aí, sem lã, machucadas, e eles comprando apartamentos de luxo, com helicópteros, com aviões, roupas de grife, restaurantes caríssimos. Mas tem pessoas que ainda dizem assim, não, mas eles têm que ter síndrome de Estocolmo religiosa. Síndrome de Estocolmo religiosa. Não conseguem enxergar que são viciados em um sistema religioso. Porque se fossem pessoas que realmente tivessem comunhão com Deus, comunhão com a palavra de Deus, sabem que não precisam de um líder, não precisam de um templo. A igreja do Senhor Jesus não tem parede, é uma igreja sem paredes. Sem paredes. Então essa live, eu gostaria que você compartilhasse com outras pessoas. Que você compartilhasse. E lesse Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 21. Você é filho da livre ou você é filho da escrava? Você foi gerado para a escravidão ou você foi gerado para ser livre? Porque aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aí há liberdade. Então, eu quero encerrar essa live, mais uma vez, cumprimentando a todos que estão aí, né? Cumprimentando-os a todos, dizendo mais uma vez o quanto é importante você dar o seu like, quanto é importante você compartilhar e você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito no canal. Tá bom? E olha, você pode estar certo que esse sistema religioso que existe, ele está com os dias contados. Porque é o próprio Deus que está, é o próprio Senhor Jesus que está chamando para fora aqueles que são dele, que pertencem a ele. Tá bom? Um forte abraço a todos e tenham todos um final de domingo excelente e uma semana abençoada. Tá vendo? Você não precisou dar dízimo, você não precisou comprar jornal, você não precisou pegar pedra, você não precisou receber ameaças, nada disso. Você ouviu a palavra.
e você aí na sua casa, você leu a palavra. Pronto. Pronto, acabou. Agora, você vai ficar com a sua família, se você vai jantar, se você vai fazer um lanche, se você vai para o cinema, se você vai assistir uma partida de futebol, enfim, pronto, acabou. Vai assistir um filme, pronto, acabou. Não tem escravidão. Eu não lhe cobro nada e você não me cobra nada, porque nós não devemos nada a ninguém. Nós não devemos a nossa salvação a ninguém. Nós não precisamos de ninguém para termos comunhão com Deus. Podemos ir direto. Tudo que Jesus falou leva para isso. Entra no teu quarto, fecha a porta, ora o Pai em secreto. O Pai que vem em secreto te recompensará. É tão simples, né? Não é verdade? É tão simples. Mas o sistema religioso complica tudo. As vítimas da síndrome de Estocolmo religiosa, quanto mais apanham, quanto mais são cobrados, quanto mais são ameaçados, quanto mais são explorados, mais eles idolatram os seus líderes religiosos que os escravizam. Forte abraço, vamos em frente. Inscreva-se e ative as notificações para você ficar atualizado.